Bom, mudando a pauta, a presidente do PL Mulher, Michele Bolsonaro, criticou a atual primeira-dama, Janja da Silva. Foi durante um discurso em um evento do PL Mulher em Soledade, no Rio Grande do Sul. Vamos ver. Eu gostaria muito de continuar fazendo o meu trabalho escondidinha, como eu fui como primeira-dama, e ficaria aqui dias falando para vocês todas as entregas que nós fizemos. Uma mulher que não foi eleita, mas uma mulher que tem missão, tem vocação, tem chamado. É diferente. A mulher vocacionada é diferente daquela mulher que a vocação dela é simplesmente viajar, gastar o dinheiro do contribuinte com irresponsabilidade. Esse é um discurso que ganha as redes sociais, Aldo, e a Michele está explorando, né, esse discurso de chamar a atual primeira-dama, de, enfim, falar sobre os gastos, né, os custos das viagens da atual primeira-dama. A Michele ainda é cotada com possibilidade de ser candidata a vice. O que você acha desse discurso e dessa movimentação dela, né, nesse sentido de fazer críticas à Janja nesse momento? Eu acho que ela quer obter dividendos políticos, é claro isso, né? E a Janja goza de uma certa impopularidade. Eu mesmo já tive algumas oportunidades, até mesmo aqui na UOL com o Sakamoto, de fazer observações críticas à conduta da Janja. Mas há que se observar também que a Janja ela tem mudado nos últimos tempos. Ela tem assumido uma posição mais retraída, mais de bom senso, porque aparentemente se viu que ela estava prejudicando a imagem do presidente Lula. E até mesmo dentro do PT e dentro do governo se faziam críticas bastante significativas à Janja, né? Então, a Michele, evidentemente que ela aproveita dessa impopularidade de que goza a Janja, como mostraram algumas pesquisas, e tenta obter dividendos políticos. A Michele, eu tenho dito, é uma pessoa que tem que se prestar atenção. Por quê? Porque ela tem uma boa presença de imagem, né? Uma boa presença de mídia na internet, ela tem um certo carisma e ela combina um discurso político com um discurso religioso, que é cativante para determinados setores sociais, particularmente os setores mais religiosos. Então, é nesse vão aí que ela vai tentando crescer e se posicionar para ver o que vai acontecer, particularmente no âmbito da família Bolsonaro, porque provavelmente, quer dizer, vão existir 2, 3 candidatos de direita ou de centro-direita, e a família Bolsonaro vai tentar indicar um desses candidatos. E ela, aparentemente, tem a ambição de ocupar esse cargo. Se não for isso, tudo indica que será candidata ao Senado em Brasília, né? O que também é um posto importante, né? Uma candidatura ao Senado. Ô Samuel, e você, como é que vê também essas falas da Michele, o momento dela também politicamente? Porque há quem a defenda como candidata a vice, né? Numa chapa, por exemplo, com Tarcísio, eventualmente. Assim, racionalmente o professor Aldo já apontou, né, qual é a conduta dela. Ela está objetivando dividendos eleitorais. Agora, a gente não sabe exatamente para qual tipo de cargo ela vai se lançar, né? Existe sempre essa possibilidade pairando no ar de que ela seja o nome Bolsonaro, o sobrenome Bolsonaro na urna para a presidência da República. Mas, por outro lado, também há boas ponderações, né, a serem feitas de se ela tem o apoio interpartidário para esse tipo de missão já de cara para a presidência da República, e de que forma isso também não significaria uma dominação total do Jair Bolsonaro sobre a estratégia da centro-direita, do centrão, enfim, para o ano que vem. Resumindo, eu não vejo disposição dos demais partidos, inclusive do próprio PL, né, de bancar o nome dela. Mesmo que o Bolsonaro insista muito nisso, e não me parece que o Bolsonaro esteja insistindo muito. Então, por conta desses dois elementos, eu não vejo com fortes chances, né, a candidatura dela à presidência. Mas sim, é possível que ela venha candidata ao Senado e aí é muito provável, inclusive, que ela obtenha a vitória eleitoral. Esse esforço todo que ela tem feito a nível nacional, obviamente, é muito superior ao necessário para uma eleição para o Senado, né? É um esforço que se faz em todo o Brasil, em vários estados, enfim, é um desperdício de energia essa mobilização toda se no final ela for candidata ao Senado. Mas tem um significado político mais amplo para o grupo Bolsonaro,
né, que vai lançar candidato ao Senado no Rio de Janeiro, em Santa Catarina, em Brasília, enfim, em diversos locais, para contrapor, né, a imagem do que teria sido o governo Bolsonaro, nessa ficção de que foi um governo austero, com o que seria o governo Lula, um governo perdulário, que não objetiva o povo, e sim luxos nababescos, que obviamente, descasado da realidade, né? Os gastos em viagem de Jair Bolsonaro, sua esposa e toda a sua comitiva são muito superiores ao que os números mostram aos gastos do presidente Lula, embora o Lula viaje mais. Então, isso só pode apontar num percentual de gastos em luxo, etc., maior durante o período do Bolsonaro do que do período do Lula. Agora, esses fatos, esses elementos concretos, eles nunca são trazidos ao debate público, né? O debate político, o palanque, ele explora a imagem, ele explora aquilo que é visível. E o que é visível é que o Lula viaja bastante e que a que a Janja tem uma atuação de muito mais presença no governo do que a Michelle tinha. E aí, isso casa com a retórica que nós podemos ver nesse vídeo da Michelle falando do papel da mulher, né, que seria uma auxiliadora, uma ajudadora, alguém que fica ali, ela até usa esse termo, fica mais escondidinha, né? Isso casa muito com essa retórica que bebe de fonte de um certo cristianismo que enxerga o papel limite da mulher. A mulher não pode estar no papel de destaque, elas têm que estar no papel de auxiliar o marido, de auxiliar o homem. Então, casando todos esses elementos, né, tanto o semiótico, de que a Janja aparece muito mais e que o Lula viaja muito mais, quanto esses elementos culturais, né, aportes conservadores, que a mulher deve ter um papel de maior comedimento, ela usa o casar, né, desses dois elementos para criar a imagem de que ela, sim, é a mulher na política. Ela se conduz como a mulher deve se conduzir na política. E esse apelo, temos que reconhecer, para o eleitorado conservador, é muito grande.